Olá, pessoal. Sou o Gustavo e nessa videoaula vamos continuar aqui na modelagem do problema de transporte como sendo um modelo de programação linear. Então aqui nós temos um caso do modelo sendo apresentado num caso particular de um problema com 3 origens e 4 destinos. Obviamente, já é possível perceber que se nós tivéssemos um número muito grande de origens e um número maior de destinos, ficaria impossível fazer a descrição assim na forma como nós estamos fazendo do modelo completo. Basta pensar aqui, não sair muito longe, se nós tivéssemos 10 origens e 10 destinos. Nós teríamos 100 variáveis de decisão, 100 valores de C e J, que seria ali o custo de transporte de cada origem para cada destino, 10 restrições referente às origens e 10 restrições referente aos destinos. Então, nós podemos pensar numa maneira um pouquinho mais elaborada em termos matemáticos para a formulação desse modelo, mas que facilita o processo para quando tenhamos mais origens e mais destinos. Como que nós podemos fazer isso daqui? Vamos observar o seguinte, pegando aqui inicialmente essa primeira parcela na função objetivo, que refere-se ao custo de transporte a partir da origem 1. Né? Qual que é o custo de transportar total lá da origem 1 para o destino 1, a quantidade x11. A mesma coisa aqui do custo total de transporte a partir da origem 1 até o destino 3, da origem 1 até o destino 2 aqui da origem 1 até o destino 3 e da origem 1 até o destino 4. Se nós pegamos esta parcela, né, esses quatro termos aqui especificamente, nós vemos o seguinte, a única alteração que tem de um para o outro é no valor que aparece aqui no segundo índice. Se nós analisarmos sempre o primeiro índice, tanto no C como no X, é 1, porque se refere à origem 1. E aqui, no segundo índice, que é referente ao destino, tanto no parâmetro C como na variável de decisão X, nós vemos que ele altera do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Porque se refere ali àquele nosso destino. Então, estamos fazendo aqui sempre a partir da origem 1 até o destino 1, até o destino 2, até o destino 3 e aqui até o destino 4. Então, poderia escrever isso daqui de maneira um pouquinho mais resumida, que nós temos sempre o seguinte, C1J que multiplica x1J, nesses 4 termos aqui em laranja. E o J, nós vemos que se substituirmos o J por 1, nós temos exatamente este primeiro termo. Se substituirmos o J por 2, nós temos exatamente o segundo termo. J por 3, nós temos exatamente aqui o terceiro termo. E por último, substituindo o J por 4, nós temos exatamente aqui o quarto termo. Então, nós podemos fazer essa substituição aqui, fazendo com que o J varie de 1 até 4, e cada vez que nós variamos o J, nós estamos somando termos. Então aqui, quando o J é igual a 1, é mais C11 vezes x11. É exatamente o termo que nós temos aqui. Depois, C12 vezes x12, né? Mais C12 vezes x12. É exatamente o que nós temos aqui. Depois, mais C13 vezes x13, o que dá esse nosso terceiro termo, mais C14 vezes x14, que é exatamente este quarto termo daqui. Então, existe uma maneira matemática para fazer essa notação, que é o símbolo do somatório. O que nós temos lá no símbolo do somatório? Temos aqui uma soma de j igual a 1 até 4, e os termos são o C1J vezes o X1J. Então, essa expressão daqui, pode ver que é bem parecida, a mesma ideia do que nós temos aqui.
esse mais, ele acaba sendo trocado aqui pelo sigma maiúsculo para fazermos o somatório, que vai denotar o somatório. O j, que é essa variação aqui de 1 até 4, vai ficar aqui embaixo, j é igual a 1, e em cima até qual valor que isso varia. E sempre de 1 em 1. Então aqui, C11 vezes x11, mais C12 vezes x12, mais C13 vezes x13, mais C14 vezes x14. E essa mesma ideia nós podemos fazer para esses outros próximos 4 termos, que referem-se ao custo de transporte lá da origem 2 até cada um dos destinos. E daí aqui nós teremos o seguinte: nessa parte em vermelho, ficaria ali o C2J vezes X2J. E a mesma coisa com o J variando de 1 até 4 e somando os termos. Portanto, aqui, mais um somatório de J igual a 1 até 4 de C2J vezes X2J. E aqui em verde, que se refere a partir da origem 3, nós teríamos o C3J vezes X3J. E também com o J variando de 1 até 4 e somando os termos. É justamente esse somatório que aparece aqui. Então, nós conseguimos já dar uma boa simplificada nesta expressão. Só que, se nós estivéssemos seguindo esse mesmo raciocínio que fizemos até aqui, 10 origens, teríamos lá 10 somatórios. Aqui, esse primeiro somatório é da origem 1, aqui referente à origem 2 e aqui referente à origem 3. Teríamos um para a origem 4, um para a origem 5 e assim por diante até a origem 10. Só que se nós pegarmos essas expressões aqui e analisarmos, nós vamos ver que a única coisa que tem diferente de um somatório para o outro é que aqui, onde aparece C1J, X1J, aqui é C2J, X2J e C3J, X3J. Ou seja, a única diferença é esse primeiro índice aqui no parâmetro C e na variável x. E com o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, agora nós vamos ter aqui um somatório de somatório, porque nós temos esse somatório que é realizado para cada um dos nossos valores do primeiro índice, e nós vamos ter que fazer uma variação aqui nesse primeiro índice e somar tudo. Então, isso daqui será reescrito como sendo o seguinte: somatório de I igual a 1 até 3, J igual a 1 até 4, de CIJ vezes XIJ. Se pegar essa ideia aqui do somatório de J igual a 1 até 4, de C alguma coisa J vezes X alguma coisa J, é exatamente o que nós tínhamos aqui na situação anterior. Só que agora nós queremos fazer um somatório para cada valor aqui no primeiro índice. Então, isso daqui nós teremos, consequentemente, que o I varia de 1 até 3 e vamos realizar essa soma de somatórios. Sujeito às restrições. Vamos ver agora a mesma coisa aqui no que se refere à origem 1. Se nós tivéssemos mais destinos aqui, não seria viável ficar abrindo e colocando um por um. E, quando nós analisamos os termos, a única coisa que altera é o segundo valor aqui, o segundo índice, que aqui é 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, nós podemos fazer a mesma ideia aqui de somatório, de forma que esta primeira restrição pode ser escrita como somatório de J igual a 1 até 4, de X1J menor ou igual a 1. E a mesma coisa nós podemos fazer lá para a origem 2 e para a origem 3. Quando nós analisamos essas três expressões, a única coisa que altera é o que nós temos aqui no primeiro índice do X e o que aparece aqui como o índice da oferta.
Aqui é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Só que agora, aqui nesse caso, não é fazer um somatório de somatório, porque essas três restrições são independentes uma da outra. Nós não vamos agrupar o que é origem 1 com origem 2 com origem 3. Então, aqui nesse caso, o que nós teremos é da seguinte forma a notação, que o somatório de j igual a 1 até 4 de x e j é menor ou igual a OI. Isso é a característica básica de cada uma dessas restrições. E nós temos uma restrição para quando i é igual a 1, uma restrição para quando i é igual a 2 e uma restrição para quando i é igual a 3. E é isso que nós estamos denotando aqui, que essa relação vale para i igual a 1, para i igual a 2 e para i igual a 3. Então nós podemos simplificar um pouquinho mais e daí fica escrita dessa forma essas três restrições. A mesma ideia pode ser feita aqui no que se refere às demandas. E no que se refere às demandas, nós vamos ter esta configuração, que o somatório de i igual a 1 até 3 de x e j maior ou igual a dj para j igual a 1 até 4. Então fica aí como exercício pegar e verificar que realmente essa aqui é a expressão que acaba resumindo tudo que nós temos aqui nessas quatro desse lado esquerdo. E temos também aqui, realmente, as restrições referente à não negatividade das variáveis x e j. Então, x e j é maior ou igual a 0, o i varia de 1 até 3 e o j de 1 até 4. Poderia aqui também colocar da mesma forma que nós tínhamos anteriormente, x e j maior ou igual a 0 para todo i, todo j. E agora aqui fica um pouco mais tranquilo para nós pensarmos o que acontece se nós tivermos mais origens e mais destinos. Se no lugar de nós termos simplesmente 3 origens e 4 destinos, nós tivéssemos 50 origens e 100 destinos, o que mudaria seriam esses valores, que onde é 3 ficaria 50 e onde é 4 ficaria 100. Ou de forma mais genérica ainda, se nós tivéssemos m origens e n destinos, nós substituiríamos tudo que é o 3 por m e tudo que é o 4 por n. E isso vai aparecer também aqui nas nossas restrições. De forma que o nosso modelo matemático ele pode ser escrito de maneira geral da seguinte forma. Se nós temos m origens, n destinos, cada um deles, cada uma das origens com a sua oferta OI, cada um dos destinos com a sua demanda DJ, e conhecendo qual que é o CIJ, ou seja, qual que é o custo de realizar o transporte de uma unidade da origem I para o destino J, nós temos aqui o nosso modelo matemático da forma mais geral. Então, nós partimos de uma situação simplificada, com 3 origens e 4 destinos, e fomos incorporando um pouquinho mais notação matemática a cada uma das fases, de maneira que isso daqui representa a nossa formulação geral para o problema do transporte. Então, temos aqui um modelo de programação linear que funciona para qualquer que seja a quantidade de origens e qualquer que seja a quantidade de destinos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.